Então, pessoal, hoje a gente vai falar a primeira parte da revisão da Nature sobre a nefrite lúpica. Esse é o paper. Eu preferi dividir em dois porque é bem extenso, é um conteúdo denso, é aquele tipo de paper que você vai lendo frase por frase, porque tem bastante informação. Então, hoje vai ser a primeira parte, na próxima quinta-feira vai ser a segunda parte. Bom, a nefrite lúpica é uma glomerulonefrite imunomediada que acontece nos pacientes com lúpus. Acontece por conta da perda de tolerância contra numerosos autoantígenos, principalmente DNA, ribonucleoproteínas, nucleossomas e estonas. Os episódios repetidos de atividade renal são a causa mais importante de progressão para doença renal crônica e falência renal futura. Os corticoides, a ciclofosfamida, o micofenolato, essa, terapia com células B-alvo, inibidores de calcineurina, estão entre os principais tratamentos. A gente vai abordar bastante coisa sobre a fisiopatologia e sobre o uso de cada uma dessas medicações. Como desafios na nefrite lúpica, primeiramente definir o endótipo da doença para direcionar um tratamento específico. O lúpus e a nefrite lúpica é uma doença muito multifacetada, que ao longo da discussão vocês vão ver tem muitos mecanismos de que a doença se origina. A doença ela é diferente em cada paciente, então seria interessante que no futuro, provavelmente, acho que a gente está caminhando para isso, para um tratamento específico a depender do endótipo de cada paciente. Reduzir a má ou não aderência medicamentosa também é um desafio muito grande nos pacientes lúpicos, porque eles têm uso prolongado das medicações, são medicações com muito efeito colateral, então isso é um desafio para quem trata. Diferenciar a atividade imunológica persistente de dano crônico e irreversível também é outro desafio, e limitar a toxicidade terapêutica, até por isso que tem se buscado novas terapias para tentar minimizar o efeito tóxico de medicações, principalmente como corticoide e ciclofosfamida. Então, esse paper, ele traz dados sobre epidemiologia, patobiologia da doença, diagnóstico e screening, manejo e segmento, como o tratamento vai afetar a qualidade de vida do paciente e recomendações sobre como melhorar desfechos renais e sistêmicos. Hoje, a gente vai falar sobre epidemiologia e a patobiologia da doença, pode parecer pouco, mas vai metade do paper só nisso aí. Bom, a nefrite lúpica é a manifestação severa mais comum do lúpus, poderá acontecer entre variável, essa incidência variável, entre 25% a 60% dos lúpicos vão ter nefrite lúpica, estando presente ao diagnóstico ou, principalmente, nos primeiros 5 anos do diagnóstico. Um estudo de follow-up de 4 décadas mostrou que pode ocorrer ocasionalmente mais tardio, acontecendo 10 anos depois do diagnóstico. Passei mais rápido aqui só para poder mostrar. Esse aqui é o paper, essa coorte aqui de um período de 40 anos. A prevalência da nefrite lúpica, ela é maior na infância, variando de 36% a 55%, e dessas crianças, 5% a 20% evolui com falência renal durante o curso da doença. Em uma coorte internacional, a nefrite lúpica aconteceu em 38% de pacientes adultos lúpicos. Essa aqui é a coorte também bem interessante, foi uma coorte internacional. O lúpus, ele acontece com maior frequência nas mulheres e de forma similar à nefrite lúpica também, ela acaba tendo uma prevalência e uma incidência maior no sexo feminino. Porém, essa diferença entre os sexos, ela decai com a idade. Se os homens têm um curso mais agressivo da nefrite lúpica, ele fala que permanece incerto, porque os dados são conflitantes, por população estudada, variações na população estudada, e um baixo número de pacientes homens com lúpus. A nefrite lúpica, ela é mais comum e mais grave em não brancos e pacientes com menor status socioeconômico.
Nos negros vai acontecer aí entre 34% e 51%, hispânicos 31% a 43%, asiáticos 33% a 55% e brancos a menor ocorrência aí entre 13% e 23%. Os afro-americanos têm uma incidência 2 vezes maior de falência renal e uma maior mortalidade comparado aos pacientes brancos com nefrite lúpica. Isso está relacionado com fatores genéticos, ambientais e socioeconômicas. E a gente frisa a presença dos alelos de risco do gene da ApoL1, que está relacionado tanto com a maior ocorrência quanto com o menor tempo para a ocorrência da nefrite lúpica, e são pacientes também que têm uma evolução pior. Em uma meta-análise em países desenvolvidos, também em desenvolvimento, que foi de 1971 a 2015, 22% dentre os pacientes geral e 44% dentre os pacientes com classe 4 proliferativa evoluíram com doença renal crônica terminal, ou seja, maior doença renal crônica terminal nas classes proliferativas. Essa aqui foi uma revisão sistemática com meta-análise, bem interessante também. De fatores de risco para a doença renal crônica terminal, principalmente a taxa de filtração glomerular reduzida e a presença de hipertensão no momento do diagnóstico, a falha de atingir resposta completa no primeiro ano do tratamento e a ocorrência de atividades frequentes, atividade renal. Entre os pacientes com a nefrite lúpica e falência renal, os afro-americanos tiveram um maior risco de mortalidade comparado com os brancos, e o envolvimento renal está associado com uma maior mortalidade dentre os pacientes lúpicos, com uma razão de mortalidade padronizada de 7,9. Após um período de grande melhora, a sobrevida no lúpus e na nefrite lúpica parece ter estabilizado. Perdão. Eu achei que eu tinha colocado aqui a fotinha do paper, mas é um paper que traz sobre a melhora da sobrevida que aconteceu entre 1970 e 1990. Depois da década de 90, teve um platô da melhora de sobrevida, e nos anos 2000 teve uma discreta elevação, uma discreta piora da sobrevida. E essa estabilização, essa estagnação, né, da melhora em relação ao tratamento se deve a múltiplos fatores: limitações das estratégias de tratamento atual, fracasso de alguns ensaios clínicos de fase 3 de novas modalidades terapêuticas, apesar de resultados promissores nos ensaios de fase 2, atraso no início do tratamento, acesso e dificuldade aos cuidados e a baixa adesão medicamentosa. Começando a falar um pouco sobre a parte genética, pelo menos 180 variantes genéticas contribuem para a susceptibilidade ao lúpus. Essas variantes isoladamente têm um efeito pequeno, mas quando elas se combinam, o efeito acaba sendo bem maior. E são múltiplas as variantes, elas podem acontecer envolvendo ativação linfocitária, tá aqui os genes que estão envolvidos com isso, interações celulares, formação de imunocomplexo, ativação do interferon tipo 1, sinalização do sistema imune inato e resposta inflamatória, e também outras vias funcionais. Lembrando que existem também variantes nefropatogênicas que estão relacionadas com doença renal, não necessariamente ao lúpus, e que, se estiverem presentes junto com essas variantes aqui do lúpus, o paciente também vai evoluir pior. E algumas dessas variantes aqui, elas não estão relacionadas não só com o lúpus em si, mas diretamente com a nefrite lúpica. A predisposição genética de anormalidades podocitárias e da barreira de filtração glomerular, como, por exemplo, do colágeno tipo 4, também são pacientes que, se tiverem, também vão pior. As coisas, elas vão se combinando uns com os outros.
Já o dimorfismo sexual, que é presente no lúpus e na nefrite lúpica, parece ocorrer por conta de diferenças hormonais associadas com falha na inativação de genes do cromossomo X, como por exemplo esses aqui, que afetam a sinalização do interfero ou a inflamação, e daí tem uma superexpressão desses genes aqui e acaba tendo uma maior ativação de interfero e de inflamação. Os losses genéticos relatados explicam apenas cerca de 30% da suscetibilidade ao lúpus e, por exemplo, pegando gêmeos monozigotos, a taxa de concordância é de aproximadamente 25%. Ou seja, a questão genética, ela não explica tudo. É um combinado de coisas. Também aqui ele coloca os fatores ambientais, ele frisa principalmente quando ele fala de infecções, a infecção pelo Epstein-Barr, vai falar mais um pouquinho já já, a tabagismo, exposição ultravioleta, exposição a estrogênio exógeno, poluição, estilo de vida, também são fatores que vão se adicionar aos fatores genéticos para poder realmente o paciente desenvolver a doença depois. Nenhum fator parece ter um efeito dominante. O hazard ratio desses fatores varia entre 1,5 e 2. Estudos de sequenciamento de imunoprecipitação da cromatina de células B revelam que até 50% dos losses do lúpus têm sítios de ligação para o Epstein-Barr, ou seja, quando você tem a infecção desse vírus, você vai ter um upregulation desses genes aí. Um estudo de associação do epigenoma amplo do perfil de metilação do DNA em sangue total em pacientes com lúpus implica a via do interferon, o processamento de antígenos, a apresentação do HLA classe 1, a sinalização de citocinas e a alteração do fator de transcrição. Essas alterações foram associadas a subtipos moleculares distintos da doença e destacam oportunidades para novas intervenções terapêuticas. Aqui o que a gente falou do começo, são como se fossem subtipos, né, distintos da mesma doença, e a depender da via principal de cada paciente, cada terapia pode ter um efeito melhor ou não. Também são envolvidas a ativação do sistema inato e adaptativo, com a produção de autoanticorpos e formação de imunocomplexos, a formação de autoanticorpos, principalmente a antígenos, como por exemplo DNA, nucleossomos, vai ter a deposição desses imunocomplexos no tecido renal, inflamação, infiltração do tecido renal por células do sistema imune, com inflamação local, e a formação de agregados imunes semelhantes a estruturas linfóides podem ser encontrados na nefrite lúpica que estão associados a piores desfechos. Ele vai citar bastante sobre esses agregados imunes, que ele vai chamar como de estruturas linfóides. São estruturas linfóides terciárias, que são agregados imunes que acontecem fora dos órgãos linfóides mesmo. Eles acontecem quando tem agregado imune, como, por exemplo, uma resposta a uma infecção, um tumor, ou, por exemplo, uma doença autoimune grave como o lúpus. Então, esse estudo aqui, que está aqui separado, ele avaliou 55 biópsias. Dessas 55 biópsias, 19 pacientes evoluíram para doença renal crônica terminal. E eles fizeram um sistema computacional que avaliava as classes celulares, os tipos celulares ali presentes. Ele até cita que é difícil de diferenciar, porque são infiltrados muito ricos, então é até difícil de você diferenciar as células. E quando tinha esses agregados imunes, principalmente de células T, que ficavam parecendo com estruturas linfóides, os pacientes evoluíram mais para doença renal crônica terminal. Então, ele vai falar sobre algumas vias chaves da nefrite lúpica, e a mais comentada vai ser essa daqui, o eixo do interferon tipo 1, que também vai ser chamado de assinatura do interferon tipo 1. O que acontece? Acontece um aumento do nível sérico do interferon na nefrite lúpica, que vai acontecer por quê? Por causa do aumento da disponibilidade de ácidos nucleicos, que podem estimular sensores de ácidos nucleicos citosólicos e endossômicos, em indivíduos que tenham polimorfismos genéticos que amplificam a responsividade a esses ácidos nucleicos e a produção de interferon.
Isso aqui vai levar a um desenvolvimento precoce da nefrite lúpica, uma atividade imune sistêmica importante e uma pior resposta terapêutica. A assinatura do interferon 1, glomerular e tubular, foram relatadas na nefrite lúpica, sendo que essa última se correlaciona com proteinúria e altos índices de cronicidade histológica. Portanto, essa assinatura o eixo do interferon tipo 1 é um importante alvo terapêutico. Esse aqui é um paper da Nature que ele usou bastante nessa revisão, e eu achei bem importante colocar aqui. Então, várias vezes ele é citado, então boa parte das coisas que estão aqui vão ser encontradas nesse paper. E o que que causa a amplificação da assinatura do interferon na nefrite lúpica? A presença de genes do lúpus que podem impedir que as enzimas degradem o DNA extracelular, ou então autoanticorpos contra essas mesmas enzimas, que também vão reduzir a degradação do DNA extracelular. As armadilhas extracelulares de neutrófilos, né, que são os NETs, corpos apoptóticos, micropartículas de DNA mitocondrial extrudados de neutrófilos e plaquetas constituem uma rica fonte de DNA imunoestimulador. O acúmulo de DNA e de RNA são triggers para sensores endossômicos de ácidos nucleicos dos receptores do tipo TOL. Polimorfismos do receptor tipo TOL e a falha na inativação do cromossomo X aumenta a atividade do receptor tipo TOL, levando ao aumento da inflamação. Mutações raras também podem ativar sensores do ácido nucleico citoplasmático. A ativação de sensores do ácido nucleico endossômicos e citoplasmáticos promovem a produção de interferon 1 e esses genes do lúpus aqui amplificam ainda mais a sinalização do interferon em indivíduos geneticamente suscetíveis. Além disso, múltiplas vias de sinalização celular são ativadas nas células imunes adaptativas e inatas na nefrite lúpica, incluindo a via da calcineurina dependente de cálcio, a via-alvo da rapamicina em mamíferos, que é a mTOR, a sinalização NF-κB e o eixo JAK, todos constituindo pontos atrativos para intervenção terapêutica. Então, durante todo o paper em que ele vai explicando a fisiopatologia, ele vai pontuando onde que vai entrar o tratamento medicamentoso. A via da calcineurina, ela não apenas ativa células B e T, mas também é importante na lesão de podócitos, pois a calcineurina desfosforila a sinaptopontina, levando a proteinúria e perda de podócitos, e por fim a glomerulosclerose. Na frente vai ter uma figura que está bonitinho isso daqui. Mas só aqui frisando da função dos inibidores de calcineurina no tratamento da nefrite lúpica. Aí aqui nessa figura, ele tentou fazer um apanhado sobre onde entra cada tratamento, em que ponto entra cada tratamento. Em amarelo, vocês vão identificar os tratamentos que já estão liberados para lúpus. Os que estão em asterisco é só para lúpus, os que não têm asterisco é para lúpus e nefrite lúpica. O que está em lilás é o que já foi estudado previamente, ou então que está com trial em andamento. E o que está em cinza são drogas que são promissoras. Eu só não entendi bem por que ele. Depois eu vou fazer a pergunta para as doutoras, que é por que ele botou o tacrolimus como lilás e não como amarelo. Mas então, começando aqui pelas células B, que ele colocou aqui como célula central, depois eu vou explicar esse ABC aqui. Essas células B, elas podem ser ativadas por diversas vias, começando aqui pela 1, pelo receptor de ativação das células B mesmo, e aqui vai ter a atuação da calcineurina, e lá na frente vai ter uma figura falando especificamente sobre a calcineurina. Podem ser ativadas pelas células T, através aqui do CD40, CD80, 86, podem ser ativadas aqui também através do interferon e das interleucinas, através das citocinas, né? Também podem ser ativadas aqui através dos receptores para o indutor de proliferação das células B, ou então do indutor de proliferação.
ou então do fator de ativação das células B, que é o BAFF e o APRIL, e cada receptor que eu estou comentando, cada ponto que eu estou comentando, tem a droga ao lado, aonde que a droga atua. Não está descrito aqui, mas também tem a ativação através dos receptores do tipo TOL. Aí tem aqui os promissores CAR-T, que atuam aqui através do CD19. Ele também cita o CD38, já que o CD19 não está presente em todas as células que eles querem atingir. Então, acaba que, por exemplo, aqui o daratumumab atua aqui no CD38, e daí poderia conseguir inativar esses alvos, né? Então, ele põe aqui como alvo as células B, os plasmócitos, e aqui embaixo, menorzinho, já havia aqui do complemento. Todas como terapias, e as células T, né? Todas aqui como terapias promissoras e pontos de intervenção importantes da nefrite lúpica. As células T são o infiltrado celular mais prevalente na histologia renal da nefrite lúpica, e diversos tipos de células T são encontradas, tanto no túbulo interstício como periglomerulares, e as variações do tipo encontrado está relacionado com maior ou menor severidade e desfecho renal. Além de promover a ativação das células B, também podem ativar outras células imunes no meio renal e promover injúria podocitária por mecanismos ainda não esclarecidos. Estruturas linfóides terciárias, que é aquelas que eu comentei para vocês dos agregados imunes, em rins com nefrite lúpica envolvendo células T, estão associadas à doença refratária aguda e piores desfechos. Além do mais, as células T de memória, plasmócitos e macrófagos, todos residentes em tecidos, podem constituir focos latentes de atividade imunorrenal, desencadeando repetidamente surtos da doença. Então, ele foca um pouco nisso aqui, falando que um dos alvos deve ser erradicar essas células que ficam ali latentes, que ficam ali de forma persistente, residente nos tecidos, que elas precisam ser erradicadas para ter realmente um controle da doença. Aí aqui entrando na figurinha que fala sobre os inibidores de calcineurina, na verdade está falando sobre a via da calcineurina, né, e consequentemente onde que os inibidores de calcineurina atuam. Bom, o influxo de cálcio vai fazer aqui a ativação da calcineurina, só lembrando que a calcineurina, ela está presente em diferentes células, célula B, célula T e podócito também, e a depender da célula que ela tá, ela vai fazer coisas diferentes dentro ali daquela célula. Mas ela vai trabalhar com defosforilação de algum substrato. Aí aqui nas células B e nas células T, elas fazem a desfosforilação desse fator nuclear de ativação de células, que é esse NFAT aqui, e aí, com isso, com essa desfosforilação, vai gerar a produção de citocinas nas células T, e citocinas e autoanticorpos e anticorpos aqui nas células B. Já no podócito, a função, a calcineurina já vai agir na sinaptopondina, que é responsável pela estabilização do citoesqueleto de actina do podócito. E aí, quando você tem essa desfosforilação, você vai ter a perda dessa estabilidade. Ela também vai atuar nesse BAD aqui, que ele é um promotor, um promotor morte associado. Quando ele é ativado, ele vai induzir apoptose. Então, aqui é a via em que os inibidores de calcineurina atuam. Variantes genéticas comumente associadas ao lúpus também envolvem células do sistema imune inato. Aqui a gente já vai entrar nos neutrófilos e nos macrófagos.
Assinaturas transcriptômicas sanguíneas periféricas associadas a neutrófilos estão fortemente associadas à atividade da nefrite lúpica. E o potencial patogênico dessas células aqui é explicado por mais de uma situação. Os níveis sanguíneos aumentados de neutrófilos de baixa densidade, a propensão a liberar os NETs, né, que é as armadilhas de neutrófilos, que são fontes de autoantígenos e tem patogenicidade demonstrada em modelos murinos. Entretanto, o uso de corticoide também pode aumentar o nível circulante dessa subpopulação de neutrófilos. Então, isso aqui ainda é uma área em estudo para poder entender direitinho qual que é o papel deles na doença. Diferentes subtipos de macrófagos foram documentados na nefrite lúpica com patogenicidade demonstrada em modelos murinos. Monócitos CD16HI patrulhadores são recrutados para rins inflamados como macrófagos pró-inflamatórios, que então entram em fase fagocítica e eventualmente se diferenciam em macrófagos não clássicos, tipo 2, com alta expressão do CD163. Além desses macrófagos derivados de monócitos, os macrófagos residentes em tecido renal na nefrite lúpica expressam o fator ativador de células B, que é o BAFF, aquele mesmo da figurinha, e outros fatores que ativam as células B. Isso vai promover o crescimento de agregados linfóides ectópicos, aqueles mesmos agregados linfóides terciários comentados, formação de células plasmáticas, de plasmócitos in situ e produção de autoanticorpos. Já mudando aqui para células B, ABC e plasmócitos, o benefício das terapias direcionadas às células B e atual entusiasmo no uso do CAR-T para tratar lúpus e nefrite lúpica refratárias apoiam a importância desse tipo celular na patogênese da doença. Depois eu vou explicar um pouquinho sobre essas células ABC. Foram documentados infiltrados de células B em rins de nefrite lúpica, principalmente túbulo intersticial, incluindo células B do centro germinativo LEC. As células ABC e plasmócitos emergiram como células chaves implicadas na doença quando os genes implicados na patogênese do lúpus foram atribuídos a tipos celulares. Então, quando começou a subtipar os tipos celulares envolvidos em cada doença, acabou emergindo mais com a sua importância, né? Então, essas células ABC, elas são células B de memória, com positividade para 19, 11 e 21 negativas, experimentadas com antígenos, com troca de classe, que elas vão expressar esses genes aqui que são de integrinas, o receptor FC, Toll-like receptors e receptores para interferon e interleucina 21. Essas células ABC, elas também são chamadas de células B associadas à idade ou à autoimunidade, porque elas são células que elas se desenvolvem ao longo da vida, ou então elas se desenvolvem diante de uma autoimunidade. Então, vamos falar aqui como se fossem células B mais maduras, mas sempre que falar em ABC, estamos falando dessas células B relacionadas à idade. Elas estão expandidas no sangue periférico de pacientes com lúpus e são mais numerosas em pacientes de ascendência afro-americana. Também estão associadas à proliferação na nefrite lúpica e maiores níveis de autoanticorpos, além de se correlacionar com a atividade da nefrite lúpica. A ativação sustentada das células B por autoantígenos, a inflamação crônica e o estímulo por ligantes de interferon, interleucina 21 e tipo TOL demonstraram induzir formação dessas células ABC in vitro, que se diferenciam prontamente em plasmócitos produtores de autoanticorpos. Pegando eluatos dos rins de pacientes com nefrite lúpica proliferativa, foi visto que eles são ricos em anticorpos contra o DNA de dupla hélice, CUQ, SM, SSA, SSB e cromatina. O papel dos anticorpos contra o DNA, contra o SM, é bem estudado, já é bem estabelecido, isso já tem mais dados em relação a isso. A ligação direta a alvos antigênicos nos rins, como nucleossomos de vimentina e alfa-actinina,
E os imunocomplexos antígeno-anticorpo pré-formados envolvem receptores FC e complemento, levando à formação de anafilotoxina C3A e C5A, e, finalmente, ao complexo de ataque à membrana, que então desencadeia a inflamação e ativação do sistema complemento, né? As assinaturas de plasmócitos baseadas no transcriptoma também estão entre associação com a atividade da doença do lúpus, por isso que eles viraram alvos terapêuticos. Em modelos murinos, os plasmócitos de longa duração na medula óssea são importantes fatores patogênicos e essas células podem ser depletadas por inibidores de protease, mas não pelas terapias convencionais que são depletoras de células B, rituximab, ou imunossupressão convencional. Evidências convincentes para o papel dos plasmócitos na nefrite lúpica humana vêm do uso de depletores de plasmócitos, como o daratumumab, que tem como alvo o CD38. Então, as células B, ABC, autoanticorpos formados por plasmócitos e ativação do sistema complemento são todos ou foram implicados como alvos terapêuticos na nefrite lúpica. O papel de fatores imunes e não imunes na indução de lesão podocitária, injúria da barreira de filtração glomerular, formação de crescentes, atrofia tubular e fibrose no contexto da nefrite lúpica são áreas ativas de investigação intensa. Quanto ao desenvolvimento de doença renal crônica nesses pacientes, o que acontece? A ativação dos receptores FC mediadas por imunocomplexo e ativação do complemento impulsionam a inflamação glomerular, recrutamento de células imunes e lesão de células renais residentes. A lesão podocitária vai aqui levar à proteinúria. Essa proteinúria vai fazer um estresse metabólico nas células tubulares proximais ali, que estão ali, e isso vai levar à senescência dessas células tubulares, inflamação tubulointersticial e ativação de fibroblastos. Futuramente, a perda podocitária vai acabar levando a glomerulosclerose e atrofia tubular, com fibrose da matriz intersticial e posterior redução da filtração renal. Mesmo pacientes com resposta clínica completa depois de ter tido uma nefrite lúpica, tem alterações de cronicidade quando tem a biópsia renal repetida ao longo da vida. Então, o que ele quer inferir é que você ter tido um insulto pela nefrite lúpica, você vai sim ter alteração de cronicidade, por melhor que tenha sido a sua resposta por conta da agressão que aconteceu ali. E a proteinúria, que está aqui correlacionada com a doença renal crônica, ela pode acontecer tanto por fatores imunomediados quanto por fatores não imunes. Quanto aos fatores imunes, vai ter os fatores intrínsecos e os extrínsecos. Dentre os intrínsecos, vai ter aqui praticamente tudo que a gente falou até agora. A expansão das células B, ABC, o aumento da produção de autoanticorpos, ativação do complemento e receptores FC, ativação de neutrófilos e macrófagos, atividade aumentada das células T de memória, o aumento da assinatura de interfero, o aumento da sinalização de inflamação e a alteração do perfil de citocinas, e também a presença de fatores extrínsecos, como infecções e aderência também à imunoterapia. E aí, dentre os fatores não imunes, tem os fatores intrínsecos do paciente, até genéticos, um paciente que nasce com menos, uma população menor ali de néfrons, um paciente, por exemplo, que nasce prematuro. Outros fatores, como, por exemplo, obesidade, diabetes, gestação, que tudo isso vai ocasionar hiperfiltração, que vai favorecer a proteinúria e futuramente doença renal crônica, e fatores extrínsecos, como, por exemplo, dieta, uso de drogas e etc. Episódios repetidos de nefrite lúpica são o principal determinante do prognóstico a longo prazo desse rim, justamente por conta da redução do número de néfrons. Ele fala que a cada episódio de nefrite lúpica você pode reduzir até em décadas a progressão para a doença renal crônica terminal. A redução da probabilidade de alcançar uma resposta completa devido a uma sobrecarga hemodinâmica e metabólica são crescentes.
A capacidade renal de lidar com os danos irreversíveis depende da presença de outros fatores de risco que podem aumentar a carga de trabalho daqueles néfrons remanescentes. Assim, múltiplos fatores intrínsecos e extrínsecos, imunes e não imunes, moldam o desenvolvimento da proteinúria, a perda de néfrons e a progressão da doença renal crônica na nefrite lúpica. E aí, alguns fatores, né, desses fatores extrínsecos que podem aumentar o trabalho, dieta, diabetes, obesidade, gravidez, uso de drogas como anti-inflamatórios, inibidores de bomba de prótons. E aqui nesse gráfico, tem mostrando em azul o paciente normal, em que a gente tem uma gradual perda da função renal. Aqui embaixo está o eixo da idade, e aqui na vertical está o eixo da taxa de filtração glomerular. E aí já é esperada essa perda gradual ao longo da vida, mas o paciente não chega a precisar de diálise nem ali até os 100 anos ou mais. Já quando o paciente tem aqui o lúpus com a nefrite lúpica, aqui é o ponto em que aconteceu a nefrite lúpica, e aí tem uma queda acelerada aqui da perda da taxa de filtração glomerular. Se esse paciente não tem nova atividade de nefrite lúpica, ele segue aqui em um curso mais brando, vamos falar assim, mais dentro do esperado, mais previsível. Mas se ele vai tendo outros pontos aqui de atividade, ele vai tendo aqui a perda acelerada da função renal. Ao desenvolver a próxima geração de terapias para nefrite lúpica, deve-se estar ciente de dois aspectos chaves subjacentes à patogênese da doença. Primeiro, que a terapia deve ter como objetivo erradicar nichos renais e extrarrenais resistentes de linfócitos de memória e plasmócitos. E segundo, todo paciente com nefrite lúpica deve receber tratamento abrangente para a doença renal crônica, o que requer um tratamento multidisciplinar. Pessoal, e aí eu gostaria de parar por aqui, porque eu separei mais ou menos pelo assunto. Eu deixei aqui a parte da fisiopatologia e só esse comecinho de doença renal crônica, que aí na próxima a gente vai falar sobre diagnóstico e tratamento. Beleza, Mari, parabéns aí. Você facilitou aí a nossa vida para o entendimento, né? Antes de abrir assim para comentários, eu estava vendo você falar e eu tive uma ideia aí, depois até ver o que você acha, o que a Letícia acha. No teu banco de dados, se a gente separasse aqueles pacientes que tiveram resposta parcial ou completa no tratamento inicial versus que não tiveram, a gente fazer a análise histológica de algum desses marcadores aí que você deu uma lida, ver qual que era o mais viável, né? Gosto. Então, tá Agora, aberto. doutora, eu não sei se eu conseguiria ter acesso às lâminas, né? Será que foi Não, tudo no isso aí HC? é na sequência. A gente primeiro teria que pensar, escolher esses pacientes, pensar nos marcadores, aí aproveitar que você está lendo essa revisão, você vê aquela coisa que é mais, vamos dizer assim, sustentada na literatura, que tem um valor bom, né, de evidência aí, os marcadores, e aí a gente primeiro sentava e fazia esse desenho, né? Só para Legal. aproveitar que você está fazendo essa revisão. Aí eu deixo para comentários aí de vocês e da Lê aí, que está aí nos prestigiando. Não sei quem vai comentar, Cris, mas assim, eu acho que a apresentação foi ótima, Mari. É um artigo super denso, né? Super difícil. Eu sempre fico pensando que daqui para frente, em glomerulopatia, a gente vai ter que começar a fazer um curso básico de imunologia, né? E entender um pouco melhor o imunologia. Até uma coisa, Cris, que eu acho que a gente precisa organizar depois para fazer, porque cada vez vai ser mais difícil, eu acho que a gente entender fisiopatologia sem imunologia básica, né? Eu acho que a ideia de buscar os marcadores e tentar fazer isso, Cris, vale a pena, né? Só tem que documentar direitinho o que vai conseguir fazer desses marcadores, o que talvez seja mais fácil ou não.
Mas ele dá algumas sugestões aí, a casuística da Mariana é grande, então eu acho que dá para tentar buscar. Ela falou até desses marcadores para ver se tem os linfóides lá, né, os complexos linfóides, talvez seja um caminho da gente tentar validar isso na nossa população, lembrando que a gente tem uma casuística grave, né, de média de creatinina, inclusive de apresentação mais alta do que a média da literatura e tudo isso, então talvez a gente consiga encontrar com mais facilidade alguns desses marcadores aí. Enfim, eu acho que é isso. Tô ansiosa para a semana que vem a gente fechar aí essa parte. Mari, eu tô com algumas dúvidas, eu não sei se você vai falar isso na semana que vem, mas assim, ficou claro que a nefrite lúpica a gente tem que atacar, assim, em múltiplas áreas, né, de várias formas, de forma cinética, né, sinérgica, perdão. Mas assim, por exemplo, você falou sobre as vias interferon, tipo, onde age interferon, calcineurina, disfunção do sala B, T, etc. Mas assim, como que eu vou identificar na prática, no consultório, qual paciente é dominado por qual via? Porque, por exemplo, eu não tenho esse conhecimento amplo do ponto de vista genético e tudo mais, assim, então a gente começou, como a doutora Letícia falou, a gente começou a estudar um pouquinho mais sobre isso. Mas, por exemplo, para mim, no meu ponto de vista, não justifica pedir um exoma, nem um painel genético amplo para nefrite lúpica, para identificar, vamos supor, aquele paciente X, ele vai se beneficiar de tal droga, sei lá, o paciente é do fenótipo interferon high, então ele vai se beneficiar de uma droga X naquele momento. Então, assim, eu não sei se existe no Brasil, estou perguntando, eu não sei se você vai explicar isso em algum momento, se existe algum tipo de painel de expressão gênica ou algum transcriptoma urinário para a gente conseguir identificar esses pacientes, para ver qual que vai responder. Porque, assim, eu vejo, pelo menos o tempo que eu passei no ambulatório e no HC, doutora Vitória, doutora Letícia, doutora Cris, que na prática elas acabam utilizando muito mais inibidor de calcineurina do que eu vejo no dia a dia. E aqui você falou algumas coisas, fez mais sentido, mas é porque elas já têm uma expertise, já tem muito mais prática e vivência. Existe algo que a gente possa fazer para conseguir guiar esses pacientes, para entender talvez que, sei lá, um paciente está no início do tratamento, talvez seja melhor a gente não dar só corticoide, micofenolato, mas também talvez dar um inibidor de calcineurina, ou belimumab, algo do tipo, ele vai explicar isso na segunda parte, porque na prática, para mim, isso é muito complicado, entendeu? Para entender o que vai ser melhor para aquele paciente específico. Nádia, eu vou me arriscar a começar a responder, depois as doutoras podem me completar. Sendo bem sincera, eu vejo ele com um entusiasmo muito grande no assunto, mas de fato não é algo que é plausível da gente colocar na prática, principalmente a gente aqui no Brasil, que ainda não é uma realidade a gente ter a parte genética na palma da mão com facilidade. Então, eu vejo mais como uma questão do entusiasmo de futuramente a gente conseguir definir de uma forma mais precisa qual que é o endótipo daquele paciente. Esse aqui é o lúpus que está mais mediado por uma ativação maior desse tipo aqui, até porque, como ele explicou, não é só a parte genética, tem a parte como que a gente vai saber, por exemplo, qual foi o trigger ambiental que aquele paciente X ali pegou, mas acredito que no futuro talvez a gente venha a ter testes para poder identificar qual que é a população celular que está mais ativa ali naquele paciente, quando a gente tiver a parte genética mais na mão, entender qual que foi a variante para depois somar tudo e conseguir transformar isso em terapia. Mas não vejo como a gente colocar isso de forma prática hoje. A única coisa, assim, de forma mais prática que dá para colocar é entender, como você falou, compreender melhor por que a gente está usando cada coisa. O belimumab, que já foi introduzido e que a gente já sabe que pode usar, né, quando a gente tem a atividade da nefrite lúpica, que vai estar ali associado à terapia padrão para diminuir aí o risco de recidiva futura. Então, assim, esse aí, digamos, tá liberado, você tendo ali uma nefrite lúpica principalmente recidivante, interessante. Aí a maior dificuldade dele realmente é conseguir a droga por ser uma droga cara. Já o inibidor de calcineurina fica ali naquele polo
que você pode usar na refratariedade, usando a terapia do multitarget, ou então você tem um paciente que respondeu, mas aí tem ali outros sinais de atividade, um DNA ali sempre positivo, sempre positivo em um título alto, um complemento que não melhora 100%, quem sabe associar aí um inibidor de calcineurina para poder atingir mais uma via, né, autoimune, atingir mais uma via e tentar controlar efetivamente, de uma forma mais completa, a atividade da doença. O que eu consigo te responder é isso. Mas eu acho que... Pode falar aí, Lê. Pode falar. Desculpa, Cris. Não, eu acho que a Maria respondeu muito bem aí, Nath. Eu acho que aqui a gente ainda está na ideia de como a gente vai trazer isso para a prática clínica, né? Eu fico pensando se um dia a gente vai conseguir medir mesmo a população de células, se a imunofenotipagem em algum momento vai conseguir marcar a célula que a gente está procurando e que talvez seja mais a célula-alvo. E até onde a gente vai aplicar estudo genético, porque o estudo genético vem barateando, né? E talvez mais para frente isso seja aplicável para a gente definir terapia-alvo. Hoje, na prática, o que a gente tem, né, na hora que a gente avalia? O que a gente avalia é o conjunto de fatores clínicos da paciente e a histologia da paciente para tentar ajudar a gente a definir qual vai ser o tratamento imunossupressor mais adequado. Então, por exemplo, é claro que se eu tenho uma paciente com um perfil mais nefrótico e proteinúrico, a gente tem uma tendência, por exemplo, a usar mais inibidor de calcineurina, porque a gente sabe que é uma droga que habitualmente vai ter melhor resposta. E até aproveitando, Mari, que você perguntou do lilaizinho do tacrolimus ali, é porque, infelizmente, trial multicêntrico, né, assim, com que consiga ter pacientes de nível global, a gente só teve para a voclosporina, que foi o Aurora. O tacrolimus foi testado em uma população específica chinesa, tá? Então, assim, eu acho uma injustiça a gente não ter validado o tacrolimus nesse sentido, mas se a gente for olhar por nível de evidência, vai ser isso que vai ser o argumentado, e possivelmente é por isso que eles deixaram ali em laizinho, tá? Então, assim, e aí outros fatores eu acho que a gente sempre leva muito em consideração. Então, assim, risco de recaída, né? Então, pacientes que não baixam o título de anti-DNA, afrodescendentes do aspecto geral, alguns marcadores de complemento, por exemplo, tem mais risco de recaída, a proteinúria que não melhora, né? Então, essas outras coisas acabam que fazem a gente associar mais, talvez, terapias multitargets, talvez definir mais por ciclofosfamida, dependendo da gravidade de apresentação e da histologia. Então, na prática, hoje é o que a gente tem na mão, né? Essa avaliação clínica completa, eu sempre brinco, né? Cada paciente com lúpus é um paciente diferente, né? Que a gente acaba precisando direcionar o tratamento aí mais. Fala, Cris. Não, acho que é isso. A pergunta é muito legal, porque com certeza, se a gente fosse fazer um cluster, né, de nefrite lúpica, ia dar vários, né, grupos, né, iguais entre si, mas diferentes uma da outra, mesmo sendo nefrite lúpica. E talvez é isso, o tratamento seja diferenciado, né? Então, essa busca de um marcador genético, um imunológico mais detalhado, né, para a escolha de um tratamento, eu acho que é o futuro, mas é um futuro difícil, como vocês estão falando, né? Bem difícil. Agora você falou uma coisa aí que eu fiquei pensando, que vocês podiam fazer no banco da Mari, era de repente ver se a gente não conseguia fazer alguma análise de inteligência artificial que dividisse essas pacientes em grupo, hein? Em cluster, você fala? Em cluster, exatamente. A gente podia tentar fazer isso, né? Pegar o banco dela, ver se a gente não consegue jogar em alguma dessas plataformas para ver se eles dividem elas em algum cluster que a gente consiga propor do ponto de vista clínico, né? Colocar todas as informações histológicas, clínicas iniciais, resposta terapêutica e ver como é que eles dividiriam essas pacientes aí. Se alguém quiser fazer um curso de plataforma R ou mas aí a gente já Python, pode pedir ajuda em quem já fez o curso, né? Tem gente que ou já fez. Python, aí vamos lá, tá bom, eu acho legal, acho uma boa ideia, vamos tentar Acho que é uma fazer coisa isso. legal, você tá com o banco pronto, isso está super em alta. Tá super em alta. Congresso bombou isso aí, né? Exatamente, eu acho que a gente podia aproveitar para tentar fazer isso com seus dados aí, eu acho que ficava bonito, viu?
Chefe, Eu preciso fazer esse curso aí. Aí, ó, já arrumei um curso pra você fazer, tá vendo? doutora, eu fiquei com uma dúvida, porque como você falou, os testes genéticos estão ficando cada vez mais acessíveis, né? Então, antes era 5 mil, 2 mil, já vi até uns por 1.000 e pouco, assim, exoma, painel genético e etc. Mas, por exemplo, essas alterações, elas não são mutacionais, né? Elas são imunorreativas e epigenéticas. Será que, como que eu vou investigar isso? Porque não vai ser com painel genético nem com um exoma, por exemplo. A epigenética eu acho que é mais difícil da gente investigar. Eu nem sei se eles têm testes de epigenética, né? Porque aí você tem que ver expressão gênica, né? Expressão de RNA. Então, hoje eu acho que tem algumas investigações para você tentar fazer isso, Nath. Agora, existem as alterações genéticas que predispõem, a Mari comentou isso aí, né? Então, elas são muitas, né? É um painel genético enorme que a gente teria que fazer, né? A Mariana falou aí 180 genes, pelo menos, envolvidos, que não respondem por 100% do que acontecem. Na maior parte das vezes, variantes isoladas não são responsáveis pela manifestação do lúpus, mas a conjugação dessas mutações podem ser. Então, o estudo genético, nesse sentido, você teria que ter o painel e a gente teria que confeccionar alguma coisa que desse, inclusive, o que a associação desses genes fazem a pessoa ser de mais risco para o desenvolvimento de lúpus, de nefrite e de gravidade disso. Então, aí, de novo, né, eu acho que a gente só vai conseguir avançar nisso a hora que a gente já tiver uma população grande que fez esses modelos de estudo genético e que a inteligência artificial separe esses grupos para a gente, porque entra num campo que não é humano conseguir fazer, né? Então, eu acho que possivelmente é para aí que a gente vai progredir. Na parte epigenética, aí você teria que ver expressão de RNA, por exemplo, ou expressão de proteína. Aí você vai ter que fazer outra coisa, entendeu? Não é estudo genético, não é gene que a gente vai olhar, tá? Mas hoje eles já conseguem fazer expressão de análise proteômica, por exemplo, né? E análise de RNA, tá? Então, isso já existe do ponto de vista experimental. Entendi. Não, perfeito. E outra coisa, Mari, se você quiser, eu fiz essa questão da IA e a gente tô terminando de desenvolver uma IA agora. Se quiser, a gente coloca. Quero, para ontem. Em 3 semanas. Não, 3 semanas ainda, mas se você quiser, a gente coloca. Tá, eu te mando mensagem. Legal, Eba! Sobre isso que a doutora Letícia está falando, eu acho que realmente é aquela coisa que fica humanamente impossível, porque teria que fazer um cross-batch, teria que alguma coisa ia ter que pegar lá os 180, e aí ia ver o que o paciente tem daqueles 180, e aí ia pegar aí o que o paciente tinha de comorbidade, o que o paciente tinha de coisa ocupacional, para ir meio que somando e agregando os riscos desse paciente até chegar a uma variável de risco que vão ser inúmeras, se você fazendo o cruzamento, né, a combinação dessas informações, vai dar uma coisa assim realmente. Porque se você for ver o exoma, ele vê doença monogenética, né? Mas o lúpus, ele é poligênico. Então, a minha dúvida, assim, eu sei que é algo para o futuro, mas hoje em dia está se tornando um pouco mais acessível essa questão. Mas eu queria saber por onde começar, entende? Mas como o lúpus, ele é poligênico, tem várias variantes, não adiantaria só eu fazer um exoma, porque é uma rede de gene e de fator ambiental. Então, eu estou tentando raciocinar como que na prática, porque, óbvio, se é um paciente que vai evoluindo com mais proteinúria, a gente acabou perdendo ou não respondeu, a gente perdeu aquele time, né? O ideal seria a gente saber no D0, né, como esse paciente evoluiria, só para tentar raciocinar, assim, como seria isso na prática e no futuro. Mas muito obrigada. Eu acho que a gente teria que construir um painel genético, né? A gente teria que pegar os pacientes, acho que separar e a gente construir, né? Através dos dados que a gente já tem, clínicos, evolutivos, e construir. É um trabalho, assim, realmente árduo, né? Mas realmente seria bem bonito, né? Mas é isso, tá vendo? De um artigo a gente tira um monte de ideia, né? Mais algum comentário aí? Eu acho que é isso, né? Então a gente se vê semana que vem no finalizando esse artigo aí, né, Mari?
Isso, final de semana, no próxima semana a gente vai ter o resto, vai entrar na parte mais prática que a Nath gosta. Todos Legal. nós, né? Valeu, Verdade. parabéns, ótima apresentação e salvou a gente com isso daí, viu? Um trabalhão. Obrigada. Falou. Gente, beijo. Abração, pessoal. Valeu, Tchau. gente. Tchau, tchau.